Boa noite, está começando mais um Jornal Jurídico Civilizando. Ainda falando da série Contratos, como visto anteriormente, já falamos do contrato de compra e venda, do contrato de doação, dentre outros que estão presentes no nosso Código Civil. Hoje vamos falar do contrato de transporte. Contrato esse que é abordado dos artigos 730 ao artigo 756. Vamos ver aqui conceitos, características, exemplos, para que vocês possam entender melhor do que se trata esse contrato, que é tão presente no nosso dia a dia e que às vezes não sabemos dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então vamos começar. Vamos passar a fala agora para a nossa colega e amiga Isadora. Boa noite, meus caros colegas. O contrato de transporte, ele estabelece nos seguintes artigos, 730 a 733. No artigo 730, pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante a retribuição, transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas, ou seja, estamos mediante uma obrigação, onde uma empresa ou pessoa se obriga a transportar coisas ou pessoas mediante a retribuição onerosa. Ainda que no tange o contrato de transporte, temos os seguintes agentes ativos: o transportador ou condutor, passageiro ou viajante, remetente ou expeditor. E nos contratos de transporte de coisas temos os destinatários. Muito obrigada, Isadora, pela sua participação. E para que possamos continuar entendendo mais sobre esse contrato, vamos passar a fala para a Raíza e para o Paulo Vinícius, que vão adentrar mais um pouco sobre as características dos sujeitos ativos e de como esse contrato vai se desencadear no nosso dia a dia. Adentrando mais a fundo no assunto que a minha amiga já explanou, quem são os sujeitos ativos? Os sujeitos ativos começam pelo remetente ou expedidor, aquele que entrega a coisa para ser transportada. Logo em seguida vem o transportador ou condutor, aquele que transporta coisas ou pessoas. No caso de pessoas, pode ser considerado viajante ou passageiro, aquele que é transportado. E por fim, o destinatário, que é aquele destinado a coisas. Vale ressaltar que esse destinatário das coisas transportadas pode não ser considerado uma parte contratante, a não ser que seja o próprio expedidor. E, dependendo do meio de transporte utilizado, aqui para fazer o nosso transporte no contrato de transporte, esse transporte pode ser de forma terrestre, marítima, aquática ou aérea, podendo ainda também ter uma extinção interestadual, intermunicipal e internacional, Porque muitas das vezes gostamos de fazer umas comprinhas aí vindo do exterior para cá, e aí temos esta opção. Ponto muito importante, que não poderíamos deixar de falar hoje aqui no nosso Jornal Civilizando sobre contrato de transporte, é que esse tipo de transporte, seja ele de coisa ou de pessoa, pode ser um contrato cumulativo. Isso mesmo. E que o transportador será responsável pelo trecho de percurso em que se obrigou e respondendo ainda por danos, caso haja algum que venha sofrer a coisa. Porque nós sabemos, que o contrato ele pode ser multimodal. O que é isso, um contrato multimodal? Vou explicar um pouquinho para vocês. O contrato multimodal é aquele onde ocorre o transporte por mais de um meio, Seja ele, um exemplo, transporte aéreo ou terrestre. Porque como nós fazemos essas comprinhas, às vezes pela internet, muitas das vezes o primeiro transporte é aéreo e para que chegue em nossas mãos, ele costuma ser terrestre, por forma dos correios. E então, o transportador será responsável caso haja dano. Se foi no aéreo, vamos contatar, com o transportador aéreo para que ele venha ressarcir, sobre o meu produto, se ele não chegar de forma correta nas minhas mãos. Se for de forma terrestre, como é que a gente faz? Vamos entrar em contato, primeiramente com os Correios, para saber se for pelos Correios, Porque temos os Correios e temos as transportadoras que entregam diretamente em nossas mãos. Temos aqui ainda 3 pontinhos onde
O contrato de transporte pode ser firmado. Ele pode ser firmado por meio de um bilhete de passagem, né? Bilhete de passagem aérea, ou por um conhecimento da carga, ou a nota de abordagem. Esses são os 3 tipos de firmamento do contrato de transporte. E dependendo da modalidade, como por exemplo táxi, avião ou ônibus, o transportador será concessionário ou permissionário do serviço público, devendo então ter concessão ou permissão do poder público para conduzir pessoas ou coisas. Muito obrigado, meninos, por abrilhantar o nosso jornal de hoje. E, visto isso, vamos para um breve comercial e logo após iremos falar sobre o contrato de transporte de coisas e pessoas. Também teremos uma entrevista com o professor da Unicatólica de Quixadá, Lucivaldo. Estamos de volta com o Jornal Jurídico Civilizando e para você que está chegando agora, hoje estamos abordando sobre o contrato de transporte. E para darmos continuidade nas nossas abordagens, vamos diretamente para Banabuiú com a brilhantíssima Jéssica Dotti. Boa noite, vou falar sobre o contrato de transporte de pessoa. Contrato este feito por 2 agentes, o sujeito e o transportador. O sujeito tem a obrigação de entrar em contato com a transportadora para combinar como vai ser feito esse contrato. O sujeito vai pagar pelo serviço e a transportadora tem que levar este sujeito a um determinado lugar, determinada hora, como foi previsto ele chegar com segurança. Passa agora a palavra para a Isadora, que vai falar sobre os deveres desse tipo de contrato de transporte de pessoa. Boa noite, até mais. Isadora, é com você. Vamos ver alguns dos diversos seres a ser cumpridos nesse tipo de obrigação. Transportar o passageiro nesse tipo de obrigação, transportar o passageiro sem lesões, transportar o passageiro no horário e itinerário previsto, não recusar passageiro, salvo nos casos previstos nos regulamentos que por motivos de higiene, saúde do interessado. Muito obrigado, Jéssica. Excelente explanação. Acredito que o pessoal de casa está entendendo de forma clara o que é o contrato de transportes, né? Como visto agora pela Jéssica, um pouco sobre o contrato de transporte de pessoas, vamos passar para a Anne para falar um pouquinho sobre o contrato de transporte de coisas. Boa noite. No contrato de coisa, existe 3 sujeitos, o expedidor, o destinatário e o transportador. A lei atribui deveres a cada um deles. O expedidor tem o dever de informar o conteúdo do objeto que está sendo transportado. Inclusive, a lei fala até de qualidade e quantidade. Já o transportador, ele tem o dever de chegar pontualmente e de forma segura. Já o expedidor também, ele tem a obrigação de informar o destinatário que chegou a coisa. No que tange às obrigações de transportador, temos alguns requisitos. O primeiro deles é que ele deve ter conhecimento de transporte, logo em seguida, ele deve recusar o transporte de carga ou comercialização que não seja permitido, aquela mercadoria que esteja sem a documentação necessária, documentação legal. Depois disso, ele deve transportar essa mercadoria no horário previsto, sendo pontual, consequentemente levar essa carga incólume, que é sem nenhum tipo de dano ao seu destinatário, sã e salva, e por fim informar o seu expedidor algum tipo de impossibilidade ou imprevisto que aconteça com o seu transporte. E não paramos por ali, né? Temos agora os deveres do emitente, transportador e destinatário. Isso mesmo, ambos têm deveres, né? Vamos começar pelo transportador. Qual o dever do transportador? Seja de pessoa ou de coisa. O transportador tem o dever, né, de fazer com que a minha coisa, o produto, chegue de forma correta na mão do destinatário. Isso. Se caso, né, não haja
o produto não chegue de forma correta na mão do destinatário, qual o dever do destinatário? Entrar em contato, né? Devolver o produto para que seja ressarcido, né? Ou que o seu produto chegue de forma correta. Isso mesmo. E no transporte de pessoa? O dever do transportador. Bom, e sobre os deveres, né? E a responsabilidade do nosso remetente, que está lá no início, né, das responsabilidades dele, está no nosso artigo 743 e percorre ali até o 753. 53 e 56, que agora não me falha a memória, são esses artigos que estão lá percorridos sobre os deveres do remetente. O remetente tem o dever, né, de enviar um produto a qual eu comprei. O produto chegou na minha residência, não era o que o meu remetente me apresentou. Devolvo para que ele me faça o ressarcimento sobre o dano causado. Ele também porque ele tem o dever, né, de me entregar o produto ao qual ele me apresentou. Caso não, isso foi uma informação falsa e um produto incorreto que chegou na minha residência, né? Então, o remetente responde nos nossos artigos, né, do Código Civil sobre isso. Bom, para finalizar, né, o dever do destinatário. Destinatário ali como última ponta do nosso contrato de transporte. O dever dele, né, é observar se o seu produto chegou de forma correta. Não chegou de forma correta por culpa da transportadora ou do emitente, o que o destinatário tem que fazer? Fazer a devolução. Não comprei um produto que foi me apresentado de uma forma e chegou de outra. Devolução para que assim seja ressarcido o valor. Fiz a compra, produto era o que eu esperava, mas por mau transporte chegou quebrado, chegou arranhado. Entra em contato para que seja devolvido, né, ali ressarcido ou trocado o seu produto. E é isso que estamos, né? Agradeço pela participação aqui no nosso Jornal Civilizando. Muito obrigado, meninos, por essa explanação. E eu acredito que o pessoal aí de casa está entendendo direitinho o que é o transporte de coisas. Agora vamos voltar para a cidade de Bonabuiú com a nossa amiga Jéssica, para ela trazer um exemplozinho para vocês do que seria esse contrato de transporte e que para você aí de casa consiga entender de forma mais clara esse contrato. Olá, estou na avenida principal em Bonabuiú, Ceará. Estou com a senhora Maria Lourdes. Com a senhora Maria Lourdes, ela contratou um mototáxi para entregar o seu bem ao devido lugar. Ela combinou com ele, né, de entregar esse produto a uma determinada localidade e ele vai fazer o que ela pediu. Boa noite, senhora Michele. Isso, sim. Vou deixar a encomenda da Maria de Lourdes. Ok, obrigada. Nesse exemplo, uma pessoa contratou um determinado transportador para trazer uma encomenda até determinado local, como combinado entre as partes. O transportador chegou na casa da pessoa, entregou, né? E a pessoa que contratou combinou entre eles dois de uma forma bem objetiva e clara, e com isso ela fez o seu pagamento para ele seguir tudo que foi combinado, entregar o objeto na casa de uma determinada pessoa. Jéssica, como sempre, abrilhantando as nossas noites de segunda-feira, não é isso? Estamos quase no finalzinho do nosso Jornal Civilizando e para que vocês daí possam entender mais, vamos diretamente para a Universidade Católica de Quixadá falar com o professor Lucivaldo, que estará acompanhado da nossa amiga e ilustríssima Raíza. Boa noite e mais um episódio do nosso Jornal Civilizando. Nós estamos
aqui hoje com a presença do professor Lucivaldo, que vai falar um pouco sobre contrato de transporte também, para tirar um pouquinho nossas dúvidas. E, professor, o que é a operação de transporte? A operação de transporte ela vai decorrer do próprio contrato de transporte que está previsto lá pelo artigo 732 e seguintes do Código Civil. É um contrato intimamente ligado à atividade empresarial que vai envolver aquele que entrega uma coisa ao transportador para que ele faça a entrega a um terceiro. Então, ele se torna um pouco complexo por causa dessa, vai um pouco além de um contrato bilateral. E aí a operação de transporte também vai envolver tanto o transporte de coisas, né, como de pessoas. E no caso do transporte de coisas, ela vai representar a operação de transporte a partir do momento em que alguém entrega o produto ao transportador para que ele entregue ao seu destinatário. É por aí que eu entendo a operação de transporte. Show, professor. E qual o objetivo do contrato de transporte? O contrato de transporte, o objetivo dele é transportar pessoas ou coisas e tem um caráter oneroso. Né? O contrato que interessa ao direito civil de transporte é aquele contrato que tem natureza onerosa, quando a parte, aquele interessado no transporte da coisa, ele paga por aquele serviço de transporte. E aí ele vai ser complexo, mais complexo ainda à medida em que vários transportadores são inseridos dentro da operação de transporte, até o produto ser entregue ao seu destinatário. Inclusive você tem algo interessante, porque a entrega ao destinatário, então esse destinatário estaria vinculado a essa relação jurídica toda desde o seu início. Então é isso que eu compreendo a natureza do contrato de transporte no aspecto que você quer atuar. Muitas dúvidas sendo sanadas, né, nesse nosso bate-papo aqui com o professor Lucivaldo. E para finalizar, quais as principais modalidades de contrato de transporte, professor? As modalidades, elas se referem ao tipo de transporte que é efetuado. Né? E se é de coisas ou de pessoas, elas se referem ao tipo de transporte que é efetuado. Né? E se é de coisas ou de pessoas, mas também a forma como ele é contratado. A gente tem aí, por exemplo, contrato de transporte classificado de acordo com o modo em que o transporte é realizado. Né? Você tem aquilo que os doutrinadores chamam aquele tipo de transporte que é caracterizado por um meio de transporte. E aquele outro tipo de transporte que envolve vários tipos de formas de fazer o transporte. E até mesmo aqueles tipos de contrato de transporte que são feitos até pelo poder público, né? Pela administração pública indireta, também aqueles tipos de contrato de transporte que o próprio passageiro compra o seu bilhete e ali você já tem uma contratação direta da própria pessoa com a empresa de transporte. É isso. Bom, esse foi o nosso bate-papo aqui com o nosso querido professor Lucivaldo e aguardamos você para o próximo episódio. Muito obrigado, professor Lucivaldo. Excelentíssima abordagem e eu espero que o senhor saiba que foi uma honra tê-lo com a gente nessa noite de segunda-feira. Com isso, finalizo mais uma edição do nosso Jornal Jurídico Civilizando. Espero que todos vocês tenham compreendido essa abordagem do contrato de transporte e que semana que vem estejamos aqui reunidos novamente. Tchau, tchau, boa noite e até logo.